Fala meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo do canal, um vídeo especial para o final de semana, tá? E a gente falando hoje sobre a estátua do Rodin, a escultura, né, do Auguste Rodin, que é a escultura do Pensador, né? Então a pergunta que eu formulei aqui, eu já até escrevi um texto sobre isso no Facebook no ano passado e estou transformando esse texto agora, estou ampliando aqui, fazendo um vídeo sobre isso. Então a pergunta é essa, quer dizer, a escultura do Pensador do Rodin é uma boa imagem para refletir o que é filosofia? Filosofia é um dos temas aqui do canal, um dos interesses aqui que a gente tem. Então, enfim, trazendo essa questão para vocês aí. Por quê? Porque essa estátua do Rodin, ela é uma figura ali humana, é um homem que está sentado com a mão, né, no queixo e naquela posição clássica do pensador, que já virou inclusive um ícone aí, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se isso reflete bem o que é filosofia, se isso já virou uma espécie de, enfim, né, de rótulo, e a gente vai refletir mais sobre isso no vídeo de hoje, tá? Eu vou trazer inclusive uma alternativa também para pensar isso aí. Então tá aqui, antes já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? O zap está na descrição do vídeo, é só entrar em contato aí que a gente conversa, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Antes de falar da estátua propriamente dita, né, da escultura do Rodin, contar um pouco da história dela, vale falar o porquê, né, e dar alguns exemplos, né, de como que isso de fato virou uma espécie de símbolo, né, da reflexão e um símbolo do pensamento crítico, daquela meditação em direção a uma ampliação ali do raciocínio e uma extensão do conhecimento. Então, por exemplo, isso inclusive comparece em várias orelhas de livro, né? Vocês vão procurar e vocês vão achar vários escritores e vários filósofos, vários poetas, vários autores de maneira geral que utilizam, né, essa posição lá do pensador do Rodin para poder refletir ali uma posição de quem está pesquisando, de quem está estudando alguma coisa, né? Então, por exemplo, está aqui o livro do Roberto da Mata, tá? O Carnavais, Malandros e Heróis, e aí aqui na orelha tem, né, uma foto dele nitidamente aqui na posição do pensador do Rodin, né? Deixo mais dois exemplos aqui antes de começar a falar, né? O livro do Carl Sagan, também, o Bilhões e Bilhões, tá? Aqui também tem uma foto dele nitidamente ali na posição do pensador do Rodin, né? Tá? E o livro do Sérgio Santana, tá aqui Um Crime Delicado, que é um romance, tá? Também tem a posição dele aqui no pensador, só que ele tá de lado na foto, mas também é a posição do pensador, né? Tá? Eu vou deixar inclusive os links para vocês aqui também das imagens, tá? Para vocês compararem. Então aí a pergunta é essa, né? Quer dizer, essa imagem reflete bem o que é a filosofia de maneira geral, né? Por um lado reflete, né? Por um lado reflete, porque, enfim, né? O ato de filosofar, de pensar, de refletir, de ponderar criticamente alguma coisa exige concentração, exige extensão de raciocínio, que você faça uma leitura muitas vezes ali atenta e enfim, muitas vezes cercada de um silêncio que vai permitir que você faça uma série de conjecturas ali para poder chegar no teu raciocínio, na tua conclusão. Mas existem outras questões aí que a gente pode ponderar a respeito dessa imagem, tá? Especialmente dessa conexão da imagem do pensador do Rodin com a filosofia, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Essa estátua do Rodin, para poder falar rapidamente aqui sobre a estátua, tá? Ela foi feita no ano de 1904, tá? É uma escultura em bronze de 1,86 m de altura e está no Museu Rodin, em Paris. Na verdade, tem uma série, ele fez uma série de versões, né, dessa estátua do pensador, e a principal dela está lá no Museu Rodin, em Paris. Inclusive, aparece uma cena, essa estátua aparece numa das cenas do Meia-Noite em Paris, que é um filme do Woody Allen, tá? Que eu gosto muito e que já fiz vídeo aqui sobre ele também, tá? O Auguste Rodin era francês, nasceu em 1840 e morreu em 1917. E olha só, uma das esculturas dele foi leiloada e vendida por 20 milhões de dólares, tá? Cerca de 90 milhões de reais.
E olha que interessante, esse leilão aconteceu no dia 9 de maio de 2016, justamente no dia do meu aniversário, né? E, enfim, a escultura chama-se A Eterna Primavera, né? Que são um casal se beijando ali, e foi vendida por 20,41 milhões de dólares, que dá mais ou menos 90 milhões de reais, quer dizer, uma grana alta aí, né? Bom, o primeiro nome... E aí, olha só também, tem outra coisa interessante aqui. O primeiro nome dessa estátua do Pensador era, na verdade, O Poeta, tá? E ela foi criada para representar uma cena conectada com a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Que é um clássico da literatura. Buscava retratar o Dante em frente aos portões do inferno, ponderando ali o seu grande poema. Tá? Então, a ideia original era essa, era representar, né, o Dante pensando o poema dele ali tal nas portas do inferno, porque a Divina Comédia tem essa divisão lá, né, inferno, céu, purgatório e tal, tá? E bom, enfim, e o Rodin queria, e aí outra coisa, né, o Rodin queria também uma figura heróica, à la Michelangelo, para representar o pensamento e também a poesia, né, as duas coisas ao mesmo tempo. E como ele fez essa estátua no início do século XX, isso se justifica, porque naquele momento ali, arte e filosofia já tinham ali um parentesco muito grande, ali uma familiaridade muito grande, desenvolvida desde o romantismo alemão, tá? E aí, para finalizar, pessoal, existem mais de 20 cópias dessa estátua em vários museus do mundo, inclusive uma delas está no Brasil, tá? No Instituto Ricardo Brenan, na cidade de Recife, em Pernambuco, tá? E bom, e aí tem uma coisa interessante também, que se vocês olharem aí, eu vou deixar a imagem, o link, né, com a imagem do Wikipedia para vocês verem lá. Tem um outro aspecto interessante na estátua do Rodin que está para além enfim, do fato dele refletir ali essa posição, né, da reflexão, que é enfim, esse estado ali de, enfim, que o pensamento é que está ali funcionando de maneira, né, enfim, se movimentando, e o corpo está parado, né, e ao mesmo tempo descansando, né, porque para você fazer uma reflexão, muitas vezes você precisa disso. Só que ao mesmo tempo, a estátua do Rodin é um cara musculoso, um cara que é malhado e tal. Então isso, ao mesmo tempo, demonstra que a filosofia, o pensamento e a reflexão não estão necessariamente desconectadas da posição de atleta, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque existe muito essa divisão. Eu, por exemplo, desde garoto, quando eu comecei a gostar de filosofia e tal, mas ao mesmo tempo também de musculação, de esporte, eu verificava isso, né? Muitas vezes quase sempre as pessoas escolhem um ou outro, né? Ah, não, eu vou para a filosofia, e aí a pessoa fica, né, e passa a estudar o tempo inteiro dentro de um escritório, dentro de uma sala e tudo mais, mas não pratica esporte, e vice-versa, né? Muitas vezes a pessoa vai para o esporte e não gosta de estudar, não gosta de filosofia, não gosta de aprofundar nada. E bom, são escolhas pessoais, mas o fato é que eu sempre percebi que isso não necessariamente é uma regra, né? E os gregos mostram isso bem, né? A filosofia nasceu na Grécia, e naquela época ali em que havia aquela ideia do mens sana corpore são e tal. Então, quer dizer, você não precisa ser um filósofo que fica o tempo todo fechado num ambiente, né? Enfim, numa sala, né? Ou num escritório, e ao mesmo tempo, né, você também não precisa ser um atleta que não pensa, né? Tá aí o Sócrates, né, inclusive o Sócrates filósofo era um ótimo exemplo disso, porque ele andava pelas ruas lá, né, refletindo e dialogando e levantando questões. Inclusive por isso ele foi morto, né, foi condenado à morte, porque ele não ficou enfurnado, ele queria era trocar ideia com as pessoas, né? E o Sócrates jogador, o brasileiro, né, Vieira de Oliveira, né, que foi o nosso craque aí da seleção de 82, 86, era o exemplo era o oposto do mesmo, né? Era um atleta que era um cara que pensava, que estudava, que refletia, né? Era um grande filósofo aí também, e fazia jus ao nome, inclusive, né? Enfim, pessoal, então... tudo isso me fez pensar aqui nesse vídeo, né, para hoje. E aí é interessante falar essas coisas. Eu já falei dessa questão aqui dos diálogos do Sócrates, do Platão,
Deixo para vocês aqui essa referência, tá? do Jean-Pierre Vernant, mais uma vez, para entender como que nasceu a filosofia, né? Para ver que a filosofia não era né? na raiz dela ali, ela não era um trabalho de locais fechados, ela era um exercício ali de luta por um espaço de debate público, né? Então está longe dessa imagem ser a única, né? A imagem que o pensador do Rodin reflete não é a única coisa que a filosofia tem para apresentar, para poder, enfim, contribuir para a sociedade e tudo mais, tá? Então esse livro aqui mostra bem, e obviamente, né, também aqui, já deixo para vocês aqui uma outra dica bacana, que é, enfim, todos os diálogos do Platão, né? Tá aqui o Menon, né? E, bom, de certa forma, todos os diálogos do Platão, né, os diálogos, porque ele também tem textos que não são diálogos, né? Que são textos mais expositivos ali. Mas os diálogos, especialmente nos quais o Sócrates aparece como personagem, fica muito evidente isso, né? O Sócrates e o outro personagem andando pela cidade de Atenas ali, refletindo questões, e isso é uma movimentação, inclusive física, né, da filosofia, não é apenas uma movimentação do pensamento, tá? Então é bacana deixar isso aí registrado, porque a estátua do Rodin não reflete essa parte da história, né? Bom, e aí já deixo também aqui algumas dicas para quem quiser aí aprofundar o que é a filosofia. Eu quero um dia escrever um livro sobre isso também. O Deleuze escreveu esse aqui, né? Tá, o que é a filosofia, Deleuze e Guattari. Eu estou com esses aqui para ler também, tá? Do Alain Badiou, Manifesto pela Filosofia. Tá aqui, ó. Tá? Esse aqui do Luc Ferry e do Claude Capelier, A Mais Bela História da Filosofia. Também já está aqui na lista dos próximos. E esse livro aqui do Agamben, também O que é a Filosofia, com essa capa bacana aqui também, tá? O que é a Filosofia do Giorgio Agamben. Bom, e aí, pessoal, vamos lá, né? Normalmente se associa, eu escrevi aqui um roteirinho para a gente trocar essa ideia, normalmente se associa a reflexão, crítica e o pensamento teórico, né? A ideia de filosofia, né? Quer dizer, reflexão, filosofia é o quê? Reflexão, crítica e pensamento teórico. Inclusive, teoria como oposto de prática. Eu já fiz vídeo sobre isso aqui, que para mim isso é uma ingenuidade assim, inacreditável, e muita gente, inclusive da própria filosofia, defende isso até hoje, né? Como se existisse alguma coisa que o ser humano faz que não fosse da ordem da prática, né? Só o defunto é que não pratica nada, né? Agora, mesmo que ele não queira, ele é praticado pelo ambiente que vai ali, continua funcionando, decompondo a matéria, enfim, né? Mas o fato é que a gente está vivo, tudo que a gente faz é uma prática, né? Então, essa coisa de... E aí, o que representa essa distinção entre teoria e prática? Primeiro, ela representa muitas vezes uma espécie de diminuição, né, do valor da teoria, como se teoria fosse, né, meramente... Isso está no sentido da palavra, a gente vai ver que também, como se fosse uma mera descrição passiva e prévia de alguma coisa, e a prática fosse aquilo que há, o que é a prática. Teoria, na teoria é muito fácil, na prática é outra história, né? E aí você acaba, né, enfim, e ao mesmo tempo, essa distinção, que é a segunda questão, também acaba sobrevalorizando muitas vezes um pragmatismo que em muitos casos é apressado, imediatista, né? E não leva em conta aí a necessidade de pensar de maneira extensa as coisas, tá? Então, enfim, tem todas essas questões aí. E aí é que entra a história, né? Porque a filosofia, ela não é só isso, né? A gente pode fazer filosofia de N formas. Eu, por exemplo, estou com, né, uma touca aqui que está fazendo filosofia também, né? O vídeo do YouTube, você pode fazer filosofia no vídeo do YouTube. Você pode fazer filosofia andando na rua, você faz filosofia dialogando com um amigo, mesmo que numa conversa informal, porque a filosofia, ela não é só um exercício de extensão de raciocínio, é também, né? E é importante que se sublinhe isso e que se lute por isso hoje em dia, porque a gente está vivendo uma época aí do tudo muito rápido, tudo muito, entendeu? Muito rápido e rasteiro, né? Agora, ela não é só isso. A filosofia pode ser feita, inclusive, a partir de cortes curtos. Você estabelece ali às vezes você cria um paradoxo numa conversa rápida que pode ser feito, inclusive, a partir de uma piada, né? Nada impede você fazer isso.
E isso é um exercício do pensamento crítico, muitas vezes, da reflexão, da própria teoria, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também até o final aqui, tá? Então, pessoal, e aí essas coisas que eu estou falando aqui, e que tem a ver com a estátua do Rodin, né? Por quê? Porque eu estou apresentando aqui uma faceta da filosofia que é a faceta do movimento, é a faceta da ação, né? Isso já foi incorporado pela discussão filosófica, pela discussão literária, pela discussão artística há muito tempo, né? É engraçado a gente ver, o senso comum muitas vezes trata essas coisas separadas, como eu falei, né? Teoria é uma coisa, prática é outra, mas isso está longe de ser assim, e ao mesmo tempo o próprio debate filosófico, né, aquele de ponta, ele não pensa mais dessa maneira. Exemplos, tá? Tá aqui esse livro, tem um texto do Adorno aqui, né, nessas notas de literatura, que se chama O Ensaio como Forma, e ele trabalha essa ideia, essa palavra ensaio, demonstrando que a palavra ensaio ela é um exercício de movimento, né, eterno do texto, é um texto que não termina, ele não se conclui, né? E por que ele não se conclui? Não é porque ele fica postergando, ele não se conclui. Por quê? Porque ele está em constante movimento, ele está em constante abertura para novas contribuições do mundo e da própria reflexão, né? Tá? Então, enfim, é aquela ideia clássica, né, do trabalho científico com começo, meio e fim, do trabalho filosófico com começo, meio e fim, isso não se sustenta mais, né? Isso também comparece na arte, porque arte e filosofia são, como eu falei, né, já aí muito aparentados desde o romantismo para cá. Então, quando o Lawrence Ferlinghetti fala da poesia como arte insurgente, ele está falando disso. E aí vocês vão ver nos poemas aqui que ele não está falando só de poesia de papel, ele está falando do muro da cidade, está falando do diálogo, está falando da revolta contra as desigualdades e uma série de outras coisas que são também filosofia, né? E aí outro exemplo que eu sempre falo aqui também é esse livro do Hakim Bey, né? Caos, Terrorismo Poético, né? E outros crimes exemplares, que são intervenções poéticas, artísticas, literárias e filosóficas exemplares aqui, tá? Esse livro é sensacional, tá? Indico para todo mundo isso aqui. Já falei que eu vou fazer um dia um vídeo só sobre esse livro. E, como eu falei também das formas curtas, né, dos paradoxos ali e tal, esse livro do Jean Baudrillard fala disso também, né, de um fragmento ao outro, que é um trabalho sensacional para mostrar isso. Muitas vezes você fragmentar ali uma linearidade da conversa, você gera uma questão, né? Um Witz, por exemplo, que os românticos alemães chamavam isso de Witz, né, que é o relâmpago, né, de você mudar ali o sentido de uma palavra e às vezes apresentar um olhar novo sobre o mundo, sobre alguma coisa, né? Então tudo isso a filosofia faz também. E ela faz isso, né, como eu falei, ela pode comparecer em uma série de manifestações. Tá? Por exemplo, esse livro aqui do Simone Regazzoni, ele fala da filosofia que existe na série Lost, né, que era uma série de televisão, né? E com vários personagens que tinham inclusive nomes de filósofos e tal, e uma série de questões ali que podiam e podem ser pensadas no âmbito da filosofia também, né? Então esse livro aqui é muito bacana por isso também, tá? Quer dizer, né, o pensador do Rodin, se ele cai ali de um avião, se está no avião, ele cai na ilha lá do Lost, ele não vai poder ficar com a mão no queixo o tempo todo, ele vai ter que, né, enfim, ele vai ter que pensar uma série de coisas ali, ao mesmo tempo mudar uma série de contextos para poder sobreviver e para poder construir ali uma lógica, né, que seja suficiente, né, para o que ele está precisando, tá? Na música também você pode fazer filosofia e pode escutar filosofia na música também, tá? Não só na letra, mas também nos ritmos, na dança, né? Tudo isso também pode ser filosófico, né? Esse livro aqui é muito legal também, fala sobre isso. Enfim, né? Os romances policiais também, tá aqui o Agatha Christie, A Mansão Hollow, porque esse trabalho de investigação do detetive particular, que é o detetive que é o Hercule Poirot, por exemplo, né? É um trabalho filosófico, de você ir buscando conexões entre as pistas, elementos que não estão evidentes, né? E isso não se faz só pensado com a mão no queixo, você vai no local do crime, você compara, né, o ambiente, você entrevista pessoas, você, né, enfim, vai agrupando argumentos e elementos para tentar chegar numa solução daquilo ali,
né? Então isso também é uma maneira de mostrar que a filosofia não se faz só com a mão no queixo, né? Como está lá o Pensador do Rodin, tá? E aí, pessoal, então, para finalizar aqui ainda essa questão, né, deixo aqui também as dicas do Byung-Chul Han, tá? Porque ele fala, porque aí entra uma questão, né, que eu quero pensar com vocês aqui, que é o seguinte, para finalizar o vídeo e demonstrar e depois apresentar uma alternativa aqui à estátua do Rodin. Uma forma da gente visualizar o quanto que essa perspectiva do filósofo, como alguém que está ali parado, sentado com a mão no queixo, refletindo, escrevendo, e que isso seria o contrário da prática, da ação, etc., é uma reflexão sobre a palavra teoria, né? Então vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui no papel, aonde que eu anotei isso aqui, peraí. Então, né? Vamos lá, tá? A palavra teoria, ela tem, você pega o dicionário comum, por exemplo, né? O dicionário de sinônimos, ele tem vários sinônimos, vamos lá, né? Contemplar, admirar, especular e investigar. Esses sentidos de contemplar, admirar e especular, eles estão muito ligados a essa coisa, né, de você ficar com a mão no queixo, sentado na cadeira, escrevendo, refletindo, né? Ainda que não seja só isso, porque eu dei vários exemplos aqui de que pode comparecer em outras, né, em outras atividades. Mas a ideia de investigar, por exemplo, já é mais, né, essa investigação, o papel do detetive, do Poirot, por exemplo, demonstra isso de maneira muito evidente, né? A investigação não se faz parado, se bem que o Poirot tem uns contos engraçados dele que ele resolve, tem um lá que eu li uma vez que ele resolve o crime sentado na poltrona, ele chama umas 10 pessoas assim, conversa, eu não vou sair daqui não, porque ele é marrentinho, né? Aquele belga marrentinho, eu vou ficar aqui e tal, você chama lá, chama fulano, chama Beltrano, chama Cicrano, para ele conversa com todo mundo e resolve sem sair da poltrona. Mas isso não é a regra, né? Isso aí é uma exceção ali que ela fez, tá? E aí, pessoal, existem outros sinônimos, né? Cálculo, conjectura, hipótese, suposição, tá? E é interessante que a gente pega o dicionário e essas ideias todas, né, hipótese, suposição, são todas como se fosse uma coisa meio prévia, né, ao exercício. Mas tá muito quente aqui, tá um calor danado, tô até suando aqui porque não tem ar-condicionado aqui. Então, enfim, eu até dar uma secada aqui na testa porque tá bravo. Mas enfim, pessoal, então essas ideias de hipótese, suposição e tal, elas meio que figuram, né, uma coisa meio prévia, como se a teoria fosse uma coisa de, primeiro a gente vai desenhar um mapa para depois caminhar ali na estrada, né? E isso não diz de todo o que é a teoria, o que é a filosofia, tá? Inclusive o Byung-Chul Han fala disso, né, quando ele fala aqui quando ele fala no favor fechar os olhos, para a gente buscar uma contemplação de novo, porque o mundo está muito rápido aí, né? Ele está buscando esse sentido antigo da contemplação, também nesse livro aqui, Vita Contemplativa, né? Tá? A questão é que em relação à estátua do Rodin, isso é meio problemático, porque ela já está ali nessa posição de contemplação, né? E já está figurando como um ícone quase que cristalizado desse sentido, né? Então o que a gente quer apresentar aqui é uma alternativa. E aí a gente pega o sentido da palavra teoria no dicionário, e aí diz o seguinte, princípios básicos e elementares de uma arte ou ciência. Princípios básicos e elementares, né? Como se ele fosse só a base e não o todo, né? E aí o outro sentido aqui, que é o mais evidente desse rótulo, né? Diz conhecimento que se limita à exposição sem passar à ação, sendo, portanto, o contrário da prática, né? Então isso é um lugar comum que não se sustenta mais, né? Por exemplo, tem um texto fantástico do Roland Barthes, que está aqui nesse livro aqui, Inédito de Teoria, no qual ele destrói isso aí, né? Ele desloca isso aí, ele chega e diz aqui, né? Tá aqui, o texto está na página 150, e aí na 152 ele fala, né? A etimologia da palavra teoria indicava uma ação de observar, contemplar, uma meditação, uma especulação. A definição é o que é objeto de um conhecimento desinteressado, independente de suas aplicações, né? No fundo, teórico se opunha a aplicado, né? Acredito que é uma definição insuficiente hoje, é o que ele fala. Aí ele completa aqui na página 153, ele fala: a teoria é, no fundo, um discurso completo,
ou seja, reflexivo, mas em estado de sursis permanente. Essa expressão que ele usa. O que seria sursis? Né? Quando você vai no dicionário, tá? Para ver o que significa a palavra sursis, eu anotei aqui, né? Ela significa uma suspensão condicional da pena, né? É um termo do direito, né? Uma suspensão, está aqui de novo o texto do Roland Barthes, tá? O livro dele. Então, qual seria a pena, né, da teoria que esse movimento suspende, né? É a pena de ser algo que se completa, que se fecha, que termina, que não tem movimento, que não tem continuação, né? Então esse texto do Roland Barthes é muito interessante para refletir isso. E aí, pessoal, eu deixo para vocês aqui também a dica do romance da Paula Aloy-Charac, As Teorias Selvagens, porque isso que ela construiu aqui na forma do romance é uma demonstração clara de que a teoria é movimento o tempo todo, né? Ela inclusive debocha aqui, né, através dos personagens de uma certa perspectiva universitária, que trabalha a teoria como algo ali que é fechado, que é hermético, que tem que ser uma coisa sempre funcionando dentro da universidade, né? Mas ao mesmo tempo o romance reflete, talvez sem mostrar muito e talvez nem sem... né, de maneira talvez involuntária, o quanto que o pensamento cotidiano que se acha diferente do teórico também é ingênuo, né? E aí ela fala aqui na página 161, tem um trecho que eu gosto muito, que ela diz aqui, né? Um personagem chamado Fischer falou: quando as condições subjetivas não são suficientes para que se entenda a necessidade de uma teoria, um pequeno foco deve iniciar ações que à primeira vista resultariam impensáveis, de modo a expandir suas ideias e derrubar o regime, por exemplo, a teoria na qual se enquistam, né? se cristalizam ali, né? Então, quer dizer, é um pouco isso, né? Você estabelece uma teoria, vai ali fazendo uma movimentação nela, de repente você tem que mudar um ponto, mudar outro, porque teoria e prática são juntos, né? A teoria é também uma prática, e tá aqui de novo aqui por causa do calor. O próprio conceito de praxis do Marx também, né? Trabalha essa questão aí, tá? Então, pessoal, dito isso, tá? Tem uma série de coisas aqui que eu poderia falar também. O Deleuze, nesse livro aqui, fala que o conceito, que é uma figura fundamental aí da filosofia, ele tem que ser também expressionista, né? Quer dizer, ele não pode ser só um construto com intenções objetivas absolutas, ou seja, ele tem que implicar o sujeito, o filósofo na coisa, quer dizer, o objeto, o sujeito, o observador interfere no objeto no exato instante da observação e, portanto, isso é uma movimentação constante, né? Tá? E a gente pode citar também o Foucault, né? Que aqui nesse livro muito legal que eu comprei esse ano de novo, que eu tinha perdido, né? Que eu já tinha lido esse livro é legal pra caramba, tem 3 entrevistas com o Foucault aqui, e aí o cara pergunta para ele se ele se acha um filósofo, né? Ele diz aqui num determinado momento, ele fala: eu não sou filósofo não, cara, eu sou um pirotécnico. Ou seja, eu fabrico alguma coisa que serve finalmente para um cerco, uma guerra, uma destruição. Não sou a favor da destruição, mas sou a favor de que se possa passar, de que se possa avançar, de que se possa fazer caírem os muros. O pirotécnico é o cara que explode, né, fogos de artifício, bombas, né, enfim, né? E ele conectar isso com o trabalho do filósofo é muito interessante, né? E aí, pessoal, diante de tudo isso, me parece que a estátua do Rodin, apesar de ter suas qualidades, também tem os seus problemas, que é essa postura meio passiva, né? Aquela coisa que não é nem uma postura, né? Mas é um símbolo já que já se cristalizou nesse sentido, né? E eu deixo para vocês como alternativa, tá? A essa estátua do Rodin, uma outra estátua que eu vou deixar o link aqui para vocês também, tá? Que é uma escultura chamada Nuvem Quântica, tá? Quantum Cloud, certo? Que é de um artista inglês chamado Anthony Gormley, do ano 2000. Ela tem 30 metros de altura, é uma estátua que está, né, no espaço público, e é um homem em nítida troca ali com o ambiente, tem uma série de braços de movimento assim na escultura, e ela tem mais a ver com o que é a filosofia de maneira mais ampla do que a estátua do Rodin. Talvez as duas juntas, né, figurem uma imagem melhor aí do que é a filosofia, tá? E aí isso, né, essa estátua no limite da expressão,
ela conecta o pensamento e o mundo na mesma dança, no mesmo movimento, tá? E aí eu renomeio aqui como o pensador de Gormley, né? E aí deixo para vocês o link aqui, tá? Na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala aí no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto. Fui.